Uma das dúvidas mais comuns dos cristãos relacionadas à Bíblia é quanto à veracidade da palavra de Deus. O quanto nós podemos confiar nestes livros que foram escolhidos para compor a Bíblia e quem realmente nos garante que eles são inspirados por Deus. Este é o perfil As Boas Novas e nesse vídeo você vai ouvir um breve resumo daquilo que é o cânon bíblico. Aproveite para nos seguir aqui nessa rede social e também deixar o seu like. A lista de livros considerados autoritativos recebe o nome de cânon. E cada tradição cristã vai ter a sua própria maneira de interpretar a formação desse cânon. A formação do cânon ela deve ser vista utilizando principalmente três fatores. O primeiro deles é o fator de aceitação da comunidade, que é um processo que surge dentro de cada igreja, onde cada uma delas vai aceitar aquele livro como escritura divina. Mas não é apenas este fator que vai definir se algo é canônico ou não. Existe também a construção histórica, que é quando levamos em conta a importância daquele livro historicamente e também a origem dele dentro da história. E um terceiro fator que deve ser considerado é o autoatestamento, onde a própria Bíblia vai se confirmar. Alguns livros, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, são excluídos do cânone justamente porque não cumpriam com esses três fatores. Levando em consideração esses três fatores, nós também chegamos à conclusão que o cânone não foi algo formado em uma reunião ou uma mesa redonda onde muitas pessoas decidiram, a partir de agora teremos um cânone. Não, mas foi uma construção através dos tempos feita pela igreja e por todas as comunidades cristãs. Para de maneira resumida entendermos um pouco melhor o cânone, podemos dividir ele em cânone do Velho Testamento, do Antigo Testamento, e cânone do Novo Testamento. O Velho Testamento é um pouco mais fácil da gente poder entender, porque o Antigo Testamento que nós usamos já existia um cânone na época da formação da igreja. O que nós usamos hoje era usado pelos judeus com o nome de Bíblia Hebraica, e os próprios judeus já chegavam a meio que um consenso de que aqueles eram os livros inspirados por Deus. A Bíblia Hebraica era dividida em três partes, sendo a primeira delas as leis de Moisés, os profetas e os salmos. E quando olhamos para o Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus vai confirmar que essa divisão estava correta. Em Lucas 24:44, ele mesmo vai citar essa divisão em três partes, e em outras partes da palavra de Deus, como em Romanos, nós temos citações às leis e aos profetas, como partes inspiradas por Deus da Escritura Sagrada. Já o Novo Testamento tem a construção de um cânone um pouco mais complexa. Para aqueles que ainda não estão familiarizados com a palavra de Deus, o Novo Testamento ele é dividido em algumas partes: os Evangelhos, o livro histórico, as epístolas e o livro profético. E cada uma dessas partes tem um cânone um pouco diferente. A começar dos Evangelhos, eles foram lidos desde o início da história da igreja. Mas como haviam muitos relatos, nem todos eram realmente confiáveis. Então, desde o início da igreja, sempre se confiou em 4 relatos. 2 eram citados como apóstolos, que relataram as experiências com Jesus e estiveram com eles. Eles eram Mateus e João. E diversos documentos históricos nos mostram que esses evangelhos eram lidos nas reuniões dos irmãos. Outros evangelhos que também foram tomados como confiáveis foram os evangelhos de Marcos e Lucas, porque eles aprenderam com os apóstolos aquilo que eles escreveram. Lucas, recebendo este crédito, então o seu livro de Atos dos Apóstolos, o qual ele escreveu para Teófilo, também foi considerado canônico, porque ele era um daqueles que aprendeu com o apóstolo Paulo. Depois então dos evangelhos e do livro histórico de Atos, nós temos as cartas, e principalmente as cartas paulinas. E as cartas de Paulo elas sempre foram muito bem aceitas na igreja. Mas quando nós chegamos na segunda carta de Pedro, o próprio apóstolo vai atestar que as cartas de Paulo elas deveriam ser consideradas pela igreja e que nós deveríamos buscar entender aquilo que Paulo escreveu para o nosso ensino. Outras cartas também foram escritas por outros irmãos. Temos epístolas que não foram escritas por Paulo. Mesmo assim, elas são aceitas porque ou foram escritas por apóstolos ou foram escritas por pessoas que aprenderam diretamente com os apóstolos. E por fim, nós temos o livro profético do Apocalipse, que foi escrito por João, que também era um apóstolo.
então recebe autoridade canônica. Mas por que os apóstolos receberam tanta autoridade assim para escreverem um livro e nós confiarmos? Nós precisamos lembrar que o próprio Senhor Jesus deu poder aos apóstolos para operarem milagres e comprovarem assim a sua autoridade entre as pessoas. O Senhor Jesus providenciou esses poderes para eles e operou milagres através deles, justamente para que ninguém tivesse dúvida de que os apóstolos realmente tinham autoridade para estarem escrevendo aquilo que era Escritura Sagrada. Estes livros eles não foram escolhidos aleatoriamente, mas haviam critérios para discernir quais livros eram justamente Escritura de Deus e quais não eram. Eu espero ter deixado um pouco mais claro para você o que foi o cânon e como foi formada a Escritura Sagrada. E se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Vamos estar lendo os comentários e também respondendo a todos vocês.